leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje a introdução é mais curtinha, porque vão ter alguns avisos importantes logo após a vinheta. Então, sem mais delongas, vamos lá! O primeiro recadinho que eu gostaria de dar antes de entrar no tema do vídeo é que no lugar de sair vídeo no dia 25 e no dia 1, o vídeo será postado no dia 23 e no dia 30, às quartas-feiras das respectivas semanas. É só nessas 2 semanas por conta das festas de Natal. A partir do dia 7, as coisas já voltam ao normal. O livro que será abordado hoje é Deusa Ísis, mãe, esposa e rainha. Eu fui convidada pela própria autora a contar um pouquinho mais da história e trazer uma resenha, e eu fico muito contente com essa oportunidade. Então eu gostaria de agradecer a Gabriela por ter, primeiramente, tornado isso tudo possível e por me permitir compartilhar essa experiência. A Gabriela Edel, escritora desse livro, é uma tradutora formada e trabalhou durante 11 anos nesse ramo. Até que em 2013, ela resolveu dar um passo além na carreira e criou o projeto das séries Mulheres Egípcias, que é o qual a obra do tema desse vídeo faz parte. E em 2020, o projeto saiu do papel e foi lançado o Deusa Ísis, mãe, esposa e rainha. Nele, logo no prólogo, nós conhecemos Nádia, uma criança sonhadora que é completamente apaixonada por escavações. No primeiro capítulo, descobrimos que a nossa protagonista resolveu seguir a paixão dela e está se formando em arqueologia. Nádia estava lendo o panfleto da formatura, descobriu que haveria um sorteio para participar de uma expedição no Egito atrás da tumba da deusa Ísis. Era o sonho de Nádia não só trabalhar nessa expedição, mas como estar envolvida com a deusa, porque ela se sentia muito conectada a ela. E, felizmente, a nossa protagonista ganhou o sorteio. Só que, ao chegar lá, ela descobre que o local onde iria ocorrer a expedição está fechado para manutenção. Completamente desolada, a Nádia toma uma decisão muito importante e decide ficar no Egito por mais alguns dias. Ela resolveu ir ao mercado local, onde encontrou um artefato que aparentemente era lixo. Só que dentro desse artefato havia um segredo escondido. E é aí que a nossa trama começa a se desenrolar. Eu gostei muito dessa história porque ela é rica em conteúdos. Nós temos traição, saqueadores, a questão cultural lá do Egito. Temos também o romance, drama, aventura, e ela te faz ter diversas emoções durante toda a leitura. Acredito que esta obra tenha muitos pontos positivos, tais como a maneira com que a autora consegue detalhar com grandeza todos os pontos turísticos, a culinária egípcia. É realmente como se a gente estivesse lá, e eu acho que essa riqueza de detalhes deu um toque a mais, porque sem dúvidas nenhuma, a autora sabia o que ela estava escrevendo. E uma obra onde o espaço é bem desenvolvido por conhecimento do escritor faz com que o livro traga maior proximidade para com o leitor. Outra coisa que eu gostei muito foi do desenvolvimento da personagem Suzane. Ela é amiga da nossa protagonista e confesso que quando ela apareceu de primeira eu acreditava que ela ia ser aquelas melhores amigas chatas que você fica, pelo amor de Deus, como é que alguém é amiga desse ser humano? Só que à medida que a história foi evoluindo, você sente apego à personagem, e eu achei isso completamente incrível e é sem dúvidas nenhuma um ponto assertivo. Outro que eu gostaria de ressaltar aqui é o plot da história. Porque eu realmente não esperava que ia ter tanta aventura nesse livro. Eu achei que fosse mais um romance. E acontece um plot que, meu Deus, você fica apreensivo pela Nádia e quer descobrir mais e mais. E eu realmente acho que esse toquezinho fez com que o livro se tornasse algo muito bom.
Eu vou ressaltar aqui alguns pontos negativos também. E eu acredito que esse primeiro seja algo muito debatível. Eu não sou uma pessoa que curte muito histórias com grandes descrições, porque acaba que eu me perco no meio do caminho. E nesse livro, a gente tem uma quantidade imensa de descrição de detalhes. Torna o livro mais rico? Torna, sem dúvidas. E eu não tô falando do detalhe de espaço. Tô falando de detalhamento de ações, de personagens secundários. Há uma parte no trecho em que nos é apresentado um barqueiro. E a autora desenvolve a vida desse barqueiro. E faz com que eu acabe esquecendo a ação prévia. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas não é muito minha praia, então eu vi isso como um ponto negativo. O excesso de descrição. Porque fez com que eu esquecesse um pouco o que estava acontecendo antes e precisasse voltar para lembrar. Eu, tipo, tá bom, Rita, esse é o que tá acontecendo, ela tá descrevendo esse personagem. Então esse foi um ponto que me deixou um pouco a desejar. A Nadia, ao longo da história, vai desenvolver um relacionamento amoroso com um personagem. Só que pra mim, faltou um pouquinho mais sobre os dois. Eu acho que tudo aconteceu muito rápido. Então você não tem aquele apego, aquela ânsia pelos dois ficarem juntos e nossa, eles precisam ficar juntos. Eu acredito que faltou essa parte do a gente querer os dois juntos. São dois personagens super bem desenvolvidos. Eu não vou citar o nome do interesse amoroso dela, porque senão eu estaria dando um pequeno spoiler. Mas eu acho que faltou essa questão de desenvolver um pouco mais os dois como casal. A gente vê mais deles lá pro final do livro. Mas eu acredito que esse meio pecou um pouco. Pequeno detalhezinho, pequeno mesmo, que me chamou a atenção também foi a questão de algumas conversas. A pessoa respondia a pergunta e desenvolvia um outro assunto. Só que a outra pessoa voltava no assunto inicial, respondendo a resposta e depois seguia para outra conversa. Isso realmente me incomodou um pouco, porque fez com que as conversas não se tornassem tão fluidas. Mas são raras e poucas. Então é algo bem desconsiderável, mas eu gostaria de trazê-los aqui pra deixar uma resenha completinha sobre realmente a minha opinião. A minha nota pro livro é 4. É uma história bem dinâmica, só que eu comecei a me envolver muito mais com ela a partir da metade do livro. Eu acho que é um período meio longo pra você começar a se envolver pela história, e isso aconteceu por conta do plot. Eu acho que esse plot veio no momento certíssimo e fez com que você se apegasse à história, se apegasse ao conteúdo, à Nadia, aos outros personagens e ficar apreensivo pra querer saber mais, mais e mais. Então é por isso que eu dou 4. É uma história muito boa, muito bem desenvolvida. Há uma riqueza cultural gigantesca. É como se você estivesse lá. E, pra mim, quando você consegue fazer com que o leitor se sinta dentro do livro, pela sua capacidade de conseguir descrever os locais com clareza, como uma linha retinha, sabe? Foi desenvolvido de maneira tão lisa que você se sente lá dentro. Então, isso pra mim foi algo encantador do livro que deve ser ressaltado com louvor. E eu achei muito boa também a forma com que a escritora desenvolve duas histórias. Nós temos a história da Nadia, nossa protagonista, e é uma história secundária rolando, que é contando um pouco mais sobre a deusa Isis. Então, para uma pessoa que é leiga no assunto, isso ajuda muito a você entender mais. E a Gabriela consegue relacionar esses dois polos de uma maneira impecável. Outra coisa que tem muito no livro e me agradou pra caramba é a questão do poder feminino. Esse assunto é muito debatido na obra e ela me trouxe um conhecimento sobre algumas coisas que eu nem fazia ideia que existiam. Eu realmente acho que isso enriquece a obra. Porque da gente ter a Nadia, que é uma protagonista feminina muito forte, a gente ter o bom detalhamento do espaço, também tem essa questão de conhecimento sobre diversos fatores da sociedade no qual é muito pouco debatido. E a Gabriela, com muita autoridade, conseguiu escrever sobre isso e transmitir esse conhecimento
que é uma obra nacional. As literaturas, os escritores do Brasil não são tão valorizados quanto deveriam. E eu acho que esse é um cenário que deve mudar, porque temos autores muito bons aqui no nosso país e a gente nem sempre valoriza eles da maneira que deveria. Para quem se interessou, eu vou deixar o link para vocês comprarem o livro aqui na descrição. Ele está disponível de maneira gratuita no Kindle e custa apenas R$ 8,99 para comprá-lo, então é um preço que vale a pena. Eu também vou deixar aqui na descrição o Instagram da escritora. Lá ela posta novidades, inclusive ela postou recentemente que haverá um volume 2 dessa série Mulheres Egípcias. Eu criei algumas teorias sobre esse segundo livro, então estou ansiosa para lê-lo. Ele será lançado em 2021, então já fica aqui a minha recomendação para os livros do ano que vem. Encerrando o vídeo por aqui, se você curtiu, por favor, deixe o seu like. Comenta se você curte essa questão de deuses, o que você achou desse livro. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, @HoraDaResenha. Lá temos posts diferenciados, temos mais vídeos. E, por favor, curte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda muito. De verdade, vocês não têm noção do quanto isso ajuda. É isso, eu espero vocês na quarta-feira, não esqueçam. O vídeo da semana que vem vai sair quarta-feira. É isso, falou e beijo!